Oi, queridos alunos do sétimo ano. Nessa aula de número 32, vamos falar de rodas, polias, engrenagens e máquinas térmicas. Vamos logo para o nosso primeiro slide para a gente começar essa brincadeira. Então, pessoal, vamos falar das rodas, né? Perde-se no tempo quem foi o primeiro ser humano, ou o primeiro grupo de seres humanos que utilizaram a roda. Ninguém sabe quem foram esses grupos de seres humanos, mas que provavelmente eles começaram a perceber que era fácil transportar pedras ou coisas muito pesadas através do rolamento de troncos, né? Do rolamento de troncos. E com isso eles foram tornando isso mais sofisticado e criaram ali as primeiras rodas, né? Primeiro muito rudimentares, depois rodas mais sofisticadas, com raios, né? Até essas rodas que a gente tem hoje, os pneus, né? Com câmaras de ar que diminui o impacto com a superfície, amortecem, né, a câmara de ar, beleza? E as rodas facilitam o deslocamento de coisas muito pesadas porque a roda tem um contato menor com a superfície em relação a coisas planas, né? E como tem um contato menor com a superfície do que um plano, né? Do que algo quadrado, por exemplo, então diminui o atrito. E em diminuir o atrito, facilita o deslocamento, né? Então, por isso a importância das rodas. Agora, as polias. As polias, elas podem ser de duas formas, né? Polias fixas e polias móveis. As polias fixas, como o próprio nome diz, elas estão presas a um suporte. Por exemplo, aqui, presas ao teto. Professor, para que servem polias fixas? Polias fixas servem única e exclusivamente para mudar o sentido da força. Se eu fosse levantar esse peso aqui, eu teria que puxar a força, né, na direção vertical e no sentido de baixo para cima. Quando eu uso a polia, agora a força tem outro sentido. A força que eu preciso aplicar agora é de cima para baixo. Então, a única função das polias fixas é mudar o sentido da força. Se eu ia puxar de baixo para cima, usando a polia, agora a força que eu vou aplicar é de cima para baixo. Então, essa é a serventia da polia fixa, para mudar o sentido da força que eu vou aplicar. Não tem outra serventia que não isso, que é uma serventia bastante importante, inclusive, né? Então, inclusive, quando a gente puxa de cima para baixo, a gente pode utilizar até o peso do corpo, né? Se apoiar para ajudar a levantar aquilo que a gente quer levantar, ok? Já as polias móveis, elas não estão presas no suporte, né? Elas se deslocam livremente, ok? E a polia móvel, ela não muda o sentido da força, mas ela divide o peso ao meio. Ou seja, se isso pesava uma coisa, eu puxando com uma polia móvel, isso vai, para mim, vai ter um peso dividido por 2, né? Ou seja, diminuído a metade, tranquilo? E muitas vezes a gente pode usar um sistema de polias, uma polia fixa para mudar o sentido da força, porque a polia móvel não muda o sentido da força, né? Então, uma polia fixa para mudar o sentido da força, e uma polia móvel para diminuir o peso à metade, ok? E facilitar para suspender coisas, ok? Beleza? E por último, a gente tem as engrenagens. As engrenagens, essas rodas dentadas aqui, essas rodas dentadas a gente chama de engrenagens. E as engrenagens, elas são muito importantes para transmitir movimento e força. Então, a engrenagem
ela transmite movimento e força para outra engrenagem, para outra engrenagem, para outra engrenagem. É por isso que elas são dentadas, né? Elas são dentadas justamente para não escapar, para não deslizar. A engrenagem também é encontrado em várias máquinas complexas, né? A gente imagina, por exemplo, os relógios de pulso, ou os relógios de parede são cheios dessas engrenagens, e também a própria bicicleta da gente, né? A coroa, a catraca, é um sistema de engrenagens. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Agora vamos falar das máquinas térmicas. As máquinas térmicas são aquelas que transformam energia térmica, né, em energia mecânica, ou seja, em movimento. Então, as máquinas térmicas têm essa capacidade de transformar a energia térmica, a energia da queima, em energia mecânica, ou seja, em movimento, energia cinética. Então, inclusive a gente tem as máquinas a vapor. Essas máquinas térmicas, essas máquinas a vapor, que são aquelas que pegam a energia térmica para aquecer a água, para produzir vapor de água, e esse vapor de água fazer os pistões se mexerem e, consequentemente, rodas mexerem, elas foram muito utilizadas elas começaram a ser utilizadas e foram vastamente utilizadas durante a primeira Revolução Industrial, ok? Toda aquela indústria têxtil era baseada nessas máquinas a vapor. Também a gente tem os motores, né? Os motores a combustão. Os motores a combustão externa ou a combustão interna. O motor a combustão externa é, por exemplo, um trem a vapor, onde é chamado de combustão externa, porque a combustão é feita de sólidos, ou seja, sólidos são queimados, troncos de árvores são queimados e é fora do motor. Fora do motor, né? Como acontece numa Maria-Fumaça, como acontece num trem a vapor. Já o motor a combustão interna, o combustível não é sólido, o combustível é líquido, né? Ali os derivados do petróleo, né? O óleo diesel, a gasolina, e essa combustão acontece dentro do motor. Inclusive, essa combustão é muito importante, a gente chama de explosão. O motor é a combustão interna, a gente chama de motor a explosão, porque realmente acontece uma explosão. O combustível é jogado ali, misturado com ar, aí uma centelha da vela faz tudo aquilo explodir e a explosão faz o pistão mover e a roda mover e o transporte se locomover. Tranquilo? Então, motor a explosão, ou seja, motor a combustão interna. Tranquilo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Até o nosso próximo encontro e tchau!